Eles estavam vendo a bebida Aí, como um o alucinógeno. meu irmão, por exemplo, durante muito tempo, até hoje ele me questiona se eu ainda estou tomando Daime, se eu ainda venho aqui, o que eu penso sobre o Daime. A minha mãe já me tolera um pouco mais. Eu morava aqui em São Paulo e tal. Mas quando a gente morava aqui, a gente não falava muito a respeito. Aí eu fui para Sorocaba, e de Sorocaba eu fui para Piedade, que é o interior de São Paulo. E lá a gente sofria um certo preconceito, assim, escutava umas coisas meio absurdas, assim, falava, vocês fazem parte daquela religião do chazinho, os caras ficam pelados no mato, ixi, escutei muita coisa. E ficam me chamando, sabe, aqueles preconceitos assim que rola com todo mundo que é espírita, que todo mundo frequenta com Umbanda, te chamam de macumbeiro, te chamam de drogado, te chamam de um monte de coisa. Inclusive uma palestra de um médico que foi uma vez na escola e deu uma palestra sobre drogas entorpecentes, e dentro da lista dele constava o Daime. E aí a gente bateu de frente com ele falando, olha, você está enganado, né? Porque o Daime ele é liberado, sim, para uso religioso, ritualístico, é uma bebida sagrada. Né? A gente está sujeito a isso, porque como é? Que bebida é essa? É uma droga? É mais forte que o LSD? Como assim? E não é droga? Como assim? As pessoas demoram para compreender isso, né? Compreender que esse vinho é o mesmo vinho que Jesus deu para tomar, sabe assim, no nosso sentido espiritual. O Santo Daime é feito a partir de um cipó e uma folha. Dentro do entendimento daimista, o cipó representaria o elemento masculino e a folha o elemento feminino. Né? O jagube, que é o cipó, e a rainha, né? Que é a folha. O cipó é macerado dentro de rituais, onde todos tomam daime, pois ele é colocado alternadamente em grandes panelas de 50 a 70 litros, em camadas de cipó e folha e muita água. Então há um processo de cocção realizado muitas vezes a partir do qual emerge a bebida. Né? É uma arte fazer o daime. Durante os rituais do Santo Daime há uma separação de gêneros bastante nítida. Realmente os homens ficam num lado do salão, as mulheres ficam em outro, e essa separação acaba funcionando quase como um dínamo, né, onde energias diferentes de frente uma para as outras no bailado, que é uma herança da pagelança, desenvolvem o Foi aí nesse dia, foi nas águas de Jordão. Foi aí nesse dia, foi nas águas de Jordão. Que ambos foram batizados e começou sua missão. Que ambos foram batizados e começou sua missão. No Reino do Sol, eles têm o Inário, que é a primeira lição, que é um inário que as pessoas que frequentam ali receberam, até o G mesmo. E aí alguns são pontos mesmo, como se fosse de Umbanda. Santo Daime é basicamente uma doutrina cantada. Nós não temos, por exemplo, como outras religiões, o livro sagrado, como a Bíblia, o Alcorão, o Torá. Né? Para o daimista, o seu livro sagrado é o conjunto de hinos oficiais que ele canta e toca durante os rituais. Todos os rituais daimistas são feitos com hinos, né? Alguns sentados, outros bailados, mas de toda maneira os hinos são o centro, né, junto com a bebida da prática espiritual daimista. Se concebe que os hinos são a doutrina, os hinos são o nosso livro sagrado, os hinos falam a nossa doutrina. E
são considerados como recebidos do astral, mediunicamente. São hinos recebidos por determinado aparelho. As pessoas que recebem o hino, é uma história sua, né? Que você tem que passar, uma coisa não só dessa vida, mas uma vida anterior, assim. Então, são experiências mesmo, o inário, né? E, bom, eles falam muito sobre Deus, muito sobre amor, muito sobre família. Tem hinos que falam muito sobre as forças da natureza, que são os caboclos. Tem o inário do Vocorrente, que chama Caboclo Guerreiro. Então, só pelo nome já dá para perceber que é um inário que chama muito essa força dos orixás mesmo, de terra, de índio. Fala muito sobre isso, né? Muito sobre natureza também. Tem como você alcançar... Lógico, você estudando um hino, não é a mesma coisa de você estar fazendo um trabalho. Acho que o daime e o hino, eles têm essa união, né? Faz efeito você com o daime. A sempre Virgem Maria, o poder de Deus é grande. Seja feita a vossa vontade, o poder de Deus é grande. Seja feita a vossa vontade, é quem nos dá o perdão. E é a nossa majestade, é quem nos dá o perdão. E é a nossa majestade. Temos acesso a muitas imagens que consideramos como imagens vindo do plano astral. São imagens de seres do panteão astral e espiritual, caboclos, seres do bem, seres do mal, entidades elementais, animais de poder, orixás e por aí vão, né, o tipo de entidades. Assim como somos levados a paisagens distantes, lugares espirituais ou outros lugares desse mesmo planeta, ou para lembranças do passado, ou até mesmo para situações que não sabemos de onde é. Então a miração é aquela instância onde o daimista recebe as instruções espirituais, né, que comporão a sua caminhada, a partir dos sentimentos, dos entendimentos, dos insights e das visões, né, é que o daimista vê corroborados os ensinamentos que os hinos trazem. As mirações, elas são de fato muito um estudo para si, né? E ela tem força e valor quando você realmente guarda para você, né? É como um segredo, só é um segredo quando só você sabe. Se outros já sabem, não é mais um segredo. Uma vez eu estava num trabalho assim, aí tava bem forte assim, e aí eu lembro de ter ficado meio atordoado assim, aí eu saí assim, meio perdido, encostei numa árvore assim, fechei os olhos assim, fiquei quietinho assim. E aí eu escutei uma voz assim, comecei a ver umas luzes. E aí eu olhei assim, falei, quem é, né? E aí aquela voz começou a falar comigo, eu não conseguia ter uma definição do que era, mas eu conseguia escutar a voz assim com muita clareza. E aí eu comecei a ver umas penas assim, tá? Começou a passar várias imagens assim. Aí eu comecei a fixar um pouco o olho assim, de repente eu voltei pro salão, comecei a chorar. Tava num momento bem difícil da minha vida, assim, bem ruim, assim, passando muita coisa assim que eu já tinha saído fora da linha também. E aí eu percebi uma presença chegando perto de mim, aquilo foi ficando mais forte assim, veio muitas cores. E aí eu percebi o Padrinho Sebastião assim, falando pra mim assim, eu acredito em você, assim. E aí eu chorei muito. Ainda lembro assim, ainda fico meio... Depois desse dia assim, teve uma grande mudança na minha vida, assim. Aprendi a acreditar em mim também. Se ele acredita, né, então ele mostrou pra mim que eu tenho que acreditar. E nesses últimos trabalhos assim que teve, eu tenho um problema sério primeiro com concentração. E aquela coisa de tipo, conversar comigo mesma no silêncio absoluto. Eu tenho um problema sério com isso, porque minha cabeça fica a milhão e não rola. E teve um trabalho que eu fiz, que eu fiquei numa meditação tão profunda, o trabalho rolando a valer, assim,
E eu fiquei sentadinha, assim, tive uma concentração absurda. Então foi uma experiência super nova e que foi ótima, assim, que eu senti que aquele foi um ótimo trabalho e que exatamente ali eu sabia que estava me conhecendo mesmo, assim, né? Que foi ótimo. Que foi um trabalho que estava muito mal em casa, muita briga mesmo. Eu estava muito triste. E aí eu fui fazer um trabalho, era um trabalho da Virgem da Conceição, que é muito mãe, né? Muito amor, muito feminino, assim. E aí eu tava no trabalho e eu olhava para a imagem dela e eu vi ela toda cheia de estrelas, toda cheia. E eu olhava pro salão, o salão tava muito dourado, muita luz. Aí eu falei, meu, tô mirando muito, né? E aí eu ia assim pra fora do salão pra respirar. E aí quando eu via, eu já tava indo pro meio da mata, me puxando. E aí eu voltava, lógico. Só que aí teve uma hora que eu olhei pra minha saia branca, ela tava toda dourada e cheia de estrelas, assim. Muita luz, e eu via muita luz assim na Virgem. Aí eu vi que eu ia me fardar mesmo, não teve jeito. Aí eu tive a confirmação mesmo do astral que até ali, essa é uma miração que eu acho que eu nunca vou esquecer.